Salve, salve galera, tô passando aqui pra pedir pra quem não é inscrito ainda se inscrever no canal e caso goste do conteúdo do vídeo deixe seu like aí, isso daí ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, beleza? Um contrato de 3 no Palmeiras, então, não é um contrato longo diante dessa afirmação que ele faz também, juntando isso com a esposa, Zé? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Fábio, Pacinca, seu Sormani, todos que estão ali. Então, eu não sei se o contrato de 5 anos aqui no Brasil, né? Eu não acredito que ele vai parar aqui 5 anos. Não é difícil. Não acredito. É jovem, tem um futuro enorme pela frente. E a cada dia que passa mostra uma... Ele tem acho que 43. 43? Acho que vai encerrar a carreira de treinador com 48 anos? Nunca? Não, eu acho que... Tem um pessoal aqui, ó, que com antes dos 30 queria parar de jogar bola, que já não aguentava mais. A vida é dura, vocês sabem. Ah, mas eu acho que como treinador... Eu acho que aqui no Brasil, ele já entendeu como funciona aqui no Brasil. Então, 5 anos no Brasil é equivalente a 15 na Europa. Né? Porque a pressão, o calendário, as dificuldades que você tem aqui, as questões financeiras, a forma como você tem que administrar, aqui você tem que administrar a cabeça de jogador, tratar o jogador como neném, muitas vezes como criança, como pai, como filho. Lá na Europa já é uma forma diferente de se tratar, já são profissionais em outros aspectos que você não precisa se preocupar. Sobra mais tempo para você ficar em casa. Sobra mais tempo para você ficar em casa, sobra mais tempo e você não precisa se estressar tanto com esse tipo como ele falou assim, somos uma equipa, né? Que nós construímos um relacionamento muito forte. Aqui o Fábio, que não jogou na Europa, não me deixa mentir. Na Europa não existe esse tipo de relacionamento do treinador ter que ficar conversando para, encontrar motivação. Isso não existe na Europa. Isso não tem como. Né? Então, esse lado emocional que pesa muito, eu acho que pesa até mais do que a questão tática. Porque você tem que ficar tentando convencer um jogador de 28, 30, 25, 24, 22 anos a fazer a sua profissão, a se dedicar naquilo que você menos brincadeira, mais trabalho. Né? Lá na Europa não tem isso. Então tem um desgaste emocional aqui no Brasil que é muito grande. Juntamente com a instabilidade. Aqui você tem 5, 6 jogos em sequência. Se você não ganhar ou se você não apresentar um bom trabalho, as pessoas já começam a questionar e aqui já é a moda de, não está bem, tira. Né? Na Europa existe uma certa blindagem em relação a isso e um certo entendimento não só pelo tempo de trabalho, mas também pela forma como as pessoas enxergam o dia a dia. Né? E aqui no Brasil é desgastante demais a questão de viaja, joga, no dia seguinte você já está viajando de novo, senta aqui, depois você tem que conversar. Muitas vezes são longas, né? Lá na Europa, por exemplo, em Portugal, você pega o carro curtinho, você pega... Né, a Espanha também. Mas o que vocês entenderam? Ele está mais para ficar ou mais para ir? Ele não, é só ontem ficar. Assinar o contrato de 3 anos? Sim. Primeiro que o contrato é uma valorização. Primeiro, boa tarde de todo mundo, né? Fabião, Zé, Sormani, você, Dani e fã de esporte. Primeiro que o contrato ele tem uma valorização não só para ele, mas para o Palmeiras, tá? E o Palmeiras se blinda de qualquer saída sem uma indenização. Segundo ponto, que eu havia dito ontem e repito de novo, né? E até hoje perguntando. A diferença é que quando o Abel vem ao Brasil, e ele explica ontem na entrevista, a própria esposa... Não confunde o Facincani, daqui a pouco a gente vai falar de Fluminense e Botafogo. Desculpa te interromper, só porque pintaram uns números de campeonato carioca ali. Já a gente chega lá. A própria esposa dele tinha dito que não esperava que fosse um trabalho tão longevo aqui no Brasil. Então, para que ele fala da esposa? É isso que eu fico me perguntando. Se a tendência é ele ficar e assinar, para que ele envolve a esposa falando, se ela não vier, eu não Ele fico? É um cara muito família, como qualquer pessoa, eu espero que seja, né? Porque família é acima do bem e do mal e tem que ser sempre assim. As pessoas serem guiadas por aqueles que estão sempre perto na dor e na alegria, né? Então, ela esperava que fosse ser um trabalho de tiro curto, até para ele tentar voltar para a Europa e tal, e não esperava que a repercussão e o sucesso fosse tão repentino e tão forte, tão passional como se tornou essa conexão Palmeiras e Abel. Só que tinha um agravante na história. Tinha um momento de pandemia com fronteiras fechadas. O Brasil nunca esteve numa situação confortável para um estrangeiro vir para cá, se mudar, deixar talvez a estrutura que ele tem de Europa para vir para cá no meio de uma pandemia, numa situação completamente maluca, sanitariamente falando. Então, esse cenário blindou demais e com o sucesso do Abel e com o trabalho sendo feito, com a extensão no contrato até o fim de 2021 e tudo mais,
A esposa dele foi deixando o Abel para cá para tomar uma decisão de, fecha esse ciclo, a gente vê o que vai acontecer. Só que em vez de fechar o ciclo, ele abriu mais 4 portas com o trabalho e com o legado que ele deixou. E o próprio Palmeiras mostrou isso. A valorização que ele teve foi de quase 100% do primeiro contrato para essa renovação. Então, diante de todo esse cenário, e agora, com, graças a Deus, a situação um pouco mais controlada, né, ou bem mais controlada em relação a 2020, com fronteiras abertas, com a própria fronteira de Portugal, com vacinas e com tudo mais, essa estruturação do que está acontecendo no Brasil, né? Isso faz com que a esposa dele, pelo que eu conversei, se sinta um pouco mais confortável de vir para cá por pelo menos 6 meses, tentar uma adaptação, tentar ver como é que o próprio trabalho do Abel se desenvolve a partir desse segundo semestre de novo e deixá-lo trabalhar para fechar esse primeiro ciclo, que vai ser agora até 2022. Não é que o contrato de 3 anos ele está amarrado, nunca mais ele sai desse contrato. Não, ele pode deixar o contrato ao fim de 2022, mas o contrato de 3 anos é uma primeira coisa, blindagem financeira a Abel e Palmeiras, e segundo ponto, para dar esse conforto para a esposa dele, como ele colocou muito bem, que a família é a prioridade na vida dele, de vir ao Brasil e ter um tempo maior de adaptação. Pelo que eu entendi e pelo que as pessoas conversaram comigo, já está muito mais inclinado dela vir para cá com esse cenário do que o Abel encerrar o ciclo. O meu ponto, para ouvir você, capitão, e o Sormani também, é o seguinte. É óbvio, você foi jogador de futebol, você foi morar na Turquia e em nenhum momento você tomou essa decisão sozinho. Sim. Você conversou com a tua esposa, você falou, Vivi, senta aqui, para onde é que a gente vai? Isso. O que é bom para você? Eu passei por 3 situações que foram colocadas ali, digo assim, exatamente o Zé também fez isso em vários momentos. A minha questão é a exposição disso. Sim. Como se fosse assim, está na mão da minha esposa. Sim. Isso é que me traz um certo estranhamento. Por que vocês fizeram isso? É óbvio. Em particular. É que, assim, desculpa, até antes do Fábio, é que no nosso caso é diferente. Nós somos jogadores, então você assina o contrato e a família vai. O jogador tem uma estabilidade maior do que o treinador. Ah, isso é verdade. Então, é um bom ponto. O treinador não sabe se ele vai ficar 1 mês, se vai ficar 1 mês e meio, se ele vai ficar 2, ou se ele vai cumprir todo ano. Então, isso pesa bastante. Talvez isso, no começo, tenha pesado realmente na decisão de vir. Até porque a família está locada lá, tem a sua vida, os filhos estudando, né? Sim. Então, tem uma série de outras coisas que pesam muito nessas mudanças radicais, né, de um país para o outro. E não é fácil, Dani, assim. A decisão do Abel, ele falou que vai passar primeiro para os jogadores, né? O Facinca tem não a informação, mas o feeling de que ele deve permanecer, mas não é uma decisão fácil quando o cara é tão família como o Abel apresenta ser, né? Porque é muito tempo longe. Eu agora vou falar um pouco da minha experiência como atleta, né? Eu passei por todas as situações. Quando eu fui para a Turquia, quando eu fui para o Flamengo também, que eu já estava adaptado na minha cidade, eu fiz esse questionamento para minha esposa, que não foi público, né? Mas foi bem em cima dessas palavras. Se você não for para a Turquia, eu não vou, né? Eu não vou ficar esse tempo todo lá sozinho. Eu renovava o contrato, a minha esposa, Fábio, não está fácil lá, com criança pequena, e a vida é mais fácil aqui no Brasil. Eu falo, tudo bem, então vamos decidir junto, porque se você não for com o Dian, com o meu filho, eu também não vou voltar, eu vou ficar perto de vocês. E eu acho que o Abel, ele fala isso de coração, não sei se isso é bom ou ruim para ser exposto, mas é um sentimento que atletas e treinadores que passam por essa situação, eles convivem e eu tenho certeza disso. Com relação aos 5 anos que ele falou um pouco, eu acho que se ele ficar no Brasil, ele pode pensar muito sobre isso. Então, eu sei que é novo, né? Como eu também parei muito cedo, eu quis me aposentar até antes, então é mais uma experiência que eu posso passar aqui. Porque, como o Zé falou, o futebol no Brasil ele desgasta demais, assim. Ele te exige demais, né? Com relação à pressão de torcida, a conquistas, a concentrações que na Europa não tem, jogos em sequência. Então, eu acho que se o Abel permanecer aqui, o projeto dele for mais longo, eu acho que ele pode pensar, bom, então eu vou fazer esse ciclo aí, eu não digo aposentar, mas que dá um tempo, sabe? O cara, não, agora eu vou trabalhar, vou me dedicar, porque o que o torcedor palmeirense, além das conquistas que ele tem, Dani, a certeza que se tem é que ele se entrega demais, meu. Então, o cara abriu mão da família, ele respira futebol, ele, como o Zé falou, ele é pai de jogadores, ele tenta moldar a cultura do dia a dia de acordo com o que ele gosta, ele exige bastante, ele é intenso, ele estuda o adversário, então é uma entrega 24 horas por dia. E isso realmente, diante do nosso calendário, ele desgasta demais. Então, eu entendo as colocações dele, acho que o torcedor do Palmeiras torce para que ele permaneça, não é fácil fazer o que ele faz, se ele sair, o jogador... Por isso que ele fala, não, a
eu vou falar primeiro para a minha família e para os meus jogadores. Sim. Porque é uma notícia que vai impactar, sim, sabe? Vai causar não é um tumulto na imprensa, para o torcedor, mas principalmente para os jogadores, porque quando você tem um treinador tão competente, um dia a dia agradável que parece ser, né, um dia a dia de objetivos, é difícil para o jogador aceitar. Mas eu, assim, só para completar, eu entendo perfeitamente todas as colocações que o Abel fez, porque não é fácil. A gente torce para que a família entenda, né? Sim. Eu acho que já ficou um tempo longe, como o Facinca falou, tem um problema de pandemia, insegurança do Brasil, mas isso a gente está entendendo que está passando, graças a Deus, está ficando tudo um pouco mais calmo. E a família vai ter muita participação. É justo essa participação da família. Hoje a esposa está muito menos irredutível a deixar o Portugal do que vir para cá.